Ambiente familiar e os problemas do comportamento apresentados por crianças com baixo desempenho escolar. Boa noite, meu nome é Carlos e eu irei começar a apresentação do nosso seminário introduzindo o artigo que foi atribuído ao grupo. Em primeiro lugar, o artigo é um estudo feito com crianças que apresentam baixo desempenho escolar e buscou fazer um comparativo entre um grupo de crianças que apresentavam comportamentos externalizantes, que são comportamentos marcados pela hiperatividade, impulsividade, oposição, agressão, enquanto do outro lado teve-se o grupo que foi marcado por comportamentos internalizantes, que são esses: a disforia e retraimento, medo e ansiedade. Os comportamentos externalizantes são mais estáveis e têm um prognóstico mais negativo, diga-se assim, enquanto os comportamentos internalizantes possuem um prognóstico melhor e não são estáveis, o que significa que eles podem apresentar uma melhora considerável em comparação com os externalizantes. O objetivo do estudo é investigar o quanto as variáveis ambientais influenciam no baixo desempenho escolar dessas crianças e o quão essas variáveis ambientais estão associadas ao mau comportamento e ao baixo desempenho escolar. Por exemplo, se essas crianças que estão sofrendo negligência familiar em casa, dos pais, ou violência, quão isso está relacionado com o comportamento delas, com o mau comportamento, e o quão isso impacta na escola, a relação que isso tem com o baixo desempenho escolar delas. Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso seminário, falando um pouco mais a respeito do método utilizado durante a pesquisa. Os participantes eles foram selecionados de uma amostra que, ao todo, possuíam 141 crianças, de ambos os sexos. Então, elas foram atendidas consecutivamente numa clínica de psicologia que estava vinculada a um hospital universitário. O período dessa pesquisa foi em julho de 1996 a março de 1999. E todas elas haviam sido encaminhadas através da referência do Sistema Único de Saúde, do SUS. E o motivo por esse encaminhamento é justamente o rendimento escolar pobre. Então, como já foi mencionado anteriormente pelo Carlos, a gente teve dois grupos divididos, que é o grupo 1, com crianças sem problemas de comportamentos, e o grupo 2, com crianças que têm problemas de comportamento. A investigação, novamente repetindo, ela foi feita numa clínica escola, e a proposta de atendimento é justamente a clientela com dificuldade escolar, focalizando os recursos da criança e da família, no sentido não somente de identificar e mobilizá-los, como também para intervenção e enfrentamento dos problemas em curso que foram descobertos através da pesquisa. Bom, continuando pelos instrumentos, variáveis e medidas que foram utilizados no estudo, para a composição dos grupos, grupo G1 e G2, sem problemas de comportamento e com problemas de comportamento, respectivamente, foi utilizada a escala comportamental infantil A2 de Hutter, adaptada de 1994, por conta da sua grande fidedignidade de teste-reteste. E nessa escala, a criança que obtivesse o score maior do que 16 era uma criança que precisava de apoio profissional, na visão dos pais, e abaixo o contrário. Essa escala corresponde a uma média de 7 itens, que incluem o humor da criança, irritabilidade, brigas frequentes, mentiras, relacionamento com outras crianças, falar palavrões e algumas outras coisas. Agora, para a investigação das características do ambiente familiar, foram empregados a entrevista para esclarecimento da queixa, que inclui histórico escolar, desenvolvimento, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, que norteiam essa coleta de dados acerca do ambiente.
Também a escala de eventos adversos, que tem 36 itens, que trata de eventos adversos que podem ter ocorrido nos 2 últimos meses na vida da criança. E também o inventário de recursos do ambiente familiar, que tem 14 tópicos, dos quais derivaram indicadores socioeconômicos da situação dessas famílias, dessas crianças. Consequentemente, combinando todas essas escalas e inquéritos que foram aplicados, foi possível que se obtivessem várias variáveis possíveis do ambiente familiar, desde instabilidade financeira até conflitos, questões de histórico escolar, de desenvolvimento, de relacionamento com as outras crianças, com a família, através de todos esses processos. E cada um com sua pontuação, seus scores bem definidos e suas variáveis muito bem medidas e colocadas nas suas respectivas escalas. Sendo assim, foi possível também observar que, através dessas medidas, a indicação de que as crianças do grupo sem problema de comportamento, elas brincam mais dentro de casa, quando elas não estão na escola. Elas têm horários bem definidos para brincar e fazer a lição de casa. Elas têm, então, essa questão da ordem e disciplina estabelecida. Elas recebem mais a supervisão dos pais, então pais que estão interessados na vida escolar da criança. Elas no momento de lazer, elas possuem mais momento de lazer também, com viagens, passeios, lanchonetes, parques de diversões, etc. Então elas têm uma relação de brincar e de lazer muito bem definidas ali com os pais. O que se difere do grupo 2, né, que normalmente são pais que não estão tão interessados no rendimento escolar, que brigam para que as atividades sejam feitas. E não existe tanta diversidade em relação ao lazer, ou até mesmo essa questão do diálogo e do entendimento da importância do estudo bem definido. Sendo assim, também é importante ressaltar a questão do social, porque as oportunidades não serão iguais a todos, então se faz necessário ainda mais essa compreensão do que está acontecendo por detrás dessa dificuldade de aprendizado. Então entender melhor como funciona, como se dá o ambiente dessa criança e também as questões sociais em que ela está envolvida. É importante também se livrar de preconcepções e entender os reais cenários que a criança está envolvida, os diversos aspectos. E todos esses aspectos serão, todos à sua maneira, devidamente importantes para estabelecer um real prognóstico, um real diagnóstico do que aquela criança está vivenciando e quais as formas de reverter essas problemáticas. Os profissionais responsáveis aliados com uma preocupação eficaz dos pais podem fazer total diferença. Boa noite, meu nome é Kaique e irei concluir essa apresentação. Este trabalho teve a finalidade de documentar sobre as crianças com queixa de dificuldade de aprendizagem, associando os problemas de comportamento às variáveis encontradas no ambiente familiar. Na pesquisa, não foram só incluídas as circunstâncias adversas, como vem sendo enfatizado ao longo dos anos na investigação dos transtornos de comportamento em crianças, mas também foram consideradas seguindo uma tendência mais recente: recursos facilitadores do desenvolvimento psicossocial. Cabe ressaltar que o acúmulo de eventos adversos, apontado como indicador sensível do impacto ambiental sobre desenvolvimento, foram preservadas informações sobre condições ambientais que poderiam fornecer indícios de diferentes processos em curso. Bom, pessoal, me despeço agora. Uma boa noite a todos. E com isso, terminamos nossa apresentação.